bom café sempre cai bem com uma boa prosa, né? Uma boa conversa. E para a gente aprender mais sobre a palavra de Deus, tenho a alegria de receber aqui no programa Pai Eterno, remotamente, mas espero que num futuro muito breve ele esteja junto conosco aqui ao redor da mesa para a gente saborear um bom café, o Dom André Vital, deoniano, bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará. Dom André, bem-vindo e a sua bênção. Bom dia, Marcos Túlio, bom dia aí todos os nossos queridos telespectadores, né, do programa Pai Eterno. Então, para mim é uma grande alegria, já expresso o meu agradecimento, né, pelo convite de estar aqui com você, dialogando sobre um tema tão importante, né, para nós, católicos do Brasil, nesse mês de setembro, mês dedicado à Sagrada Escritura. Então, a minha saudação a você e a todas as pessoas que nos acompanham. Obrigado, Dom André Vital. E como o senhor já mencionou aí, né, acho que é válido nós começarmos essa nossa conversa entendendo por que setembro é o mês da Bíblia no Brasil ou em outros países também há essa comemoração, essa celebração. Nós devemos recordar que a liturgia, no dia 30 de setembro, recorda um personagem muito importante, né? Um santo, São Jerônimo, que dedicou grande parte da sua vida, a pedido do Papa Damaso, à tradução da Bíblia, né, dos originais, né, sobretudo do hebraico e do grego, para o latim, que naquele momento, no século IV, era a língua, vamos dizer, mais acessível. Portanto, o Papa pede a São Jerônimo que ele traduza a Bíblia para a língua do povo. E saiu, né, uma grande obra que nós chamamos a Vulgata. Vulgata, né, palavra que vem do latim, que significa popular. Portanto, essa é a grande colaboração. E por que nós celebramos, né, no dia 30, o dia de São Jerônimo? Então, se começou a dizer que era o dia do biblista, o dia da Bíblia, e não ficou só num dia, mas foi se ampliando. E algo contribuiu para que o mês da Bíblia, né, fosse comemorado em setembro, além deste fato de celebrarmos no dia 30 o dia de São Jerônimo, foi que em 1971, na Arquidiocese de Belo Horizonte, se promoveu, né, uma semana bíblica dentro das comemorações de 50 anos da Arquidiocese. E aquela iniciativa local, né, daquela igreja particular, né, foi tão exitosa que inspirou, né, e se expandiu para toda a igreja do Brasil, né, sobretudo com o impulso das Irmãs Paulinas, né, que não só houve a divulgação, mas também houve um incentivo para que fosse assumida como uma comemoração de toda a igreja no Brasil. Depois, a própria CNBB, como atualmente faz, sua comissão, então, promove, incentiva essa comemoração. Do ponto de vista universal, naturalmente, por ser o dia de São Jerônimo, esse grande estudioso e amante da Sagrada Escritura, né, se faz essa recorrência, né, essa lembrança em muitos outros lugares, e também em alguns países também se comemora como o mês da Bíblia, né? Sobretudo aqui na América Latina. Uhum. Olha aí, então, mês de setembro, você que está chegando agora para tomar o nosso Santo Café, Dom André Vital nos ensinando, nos explicando por que setembro é o mês da Bíblia. E, Dom André, muitas vezes um livro de história, um romance, nós temos uma forma de ler esse livro. Mas eu acredito que a Bíblia não se trata de ser uma leitura corrida como a gente lê algum outro tipo de literatura. Há modos específicos ou de que modo nós podemos ler a Bíblia? Pois bem, quando se trata de uma literatura, e a Sagrada Escritura ela é uma literatura universal, né? Como tantas outras literaturas, né, que se tornaram muito conhecidas, ela exige de nós também uma maneira, né, mais adequada de se ler.
Porque, sendo uma literatura, tendo aspectos, né, muito próprios de linguagem, de expressão, então segue aquilo que a gente poderia dizer uma determinada gramática, né? E, diante dessa realidade, não basta só, por exemplo, conhecer a língua, mas é preciso saber também a linguagem. A gente poderia distinguir, né? São coisas bem relacionadas, língua e linguagem, mas há algo que é específico, né? Então, por exemplo, nós podemos, como no Brasil, né? De norte a sul, nós dizemos que nós falamos português, mas são várias maneiras de falar português. Aí vem não só regionalismos, mas também até o uso da própria língua oficial, né? Então, para a Sagrada Escritura, também nós precisamos respeitar alguns princípios. Não basta só ler a Bíblia, né? Mas é preciso, como até mesmo o Vaticano II, em um documento muito importante que trata da Sagrada Escritura e da sua interpretação, né, que é intitulado Dei Verbum, né? Dei Verbum, a palavra de Deus, que trata da revelação. Então, esse documento muito importante do Vaticano II nos dá alguns princípios, né, da leitura cristã católica da Sagrada Escritura. Então, assim, rapidamente, né, porque também o tempo não permite, mas eu gostaria de lembrar somente 7 princípios, né, fundamentais da leitura da Sagrada Escritura, né, dentro do âmbito cristão católico. Então, o primeiro princípio é crer que a Bíblia é palavra de Deus. Nós acabamos de dizer que é uma literatura, porém, para nós, a nossa fé garante que eu não estou apenas tomando consciência ou me informando de acontecimentos, né, de fatos do passado, de algumas histórias, de alguns personagens e assim por diante. Mas quando eu leio a Sagrada Escritura, eu me disponho a escutar a palavra de Deus. Uma segunda orientação, o segundo princípio, né, para nós lermos a Bíblia é reconhecer que a Sagrada Escritura nos favorece ouvir a palavra de Deus, nos transmite a palavra de Deus, mas numa linguagem humana. E, portanto, se a linguagem é humana, a gente precisa conhecer bem o jeito que nós falamos. Então, por exemplo, se na nossa comunicação nós temos níveis, né? Desde os mais simples até os mais eruditos, também na Sagrada Escritura vamos encontrar